O Internacional anuncia Robert Renan como seu reforço para 2024 e agora tem mais nomes que devem ser apresentados nessa quinta-feira. Lucas Alário e Ivan. Enquanto isso, Borré não treina mais uma vez e eu tenho algumas frases desde Porto Alegre a respeito do negócio. Ainda mais, Pedro Henrique com uma proposta do time de Odair Hellmann, ainda números da questão do zagueiro e de toda a negociação envolvendo o Zenit e o Internacional. E a data, meu amigo, em que todos os reforços devem estar no CT do Parque Gigante à disposição de Eduardo Cudê. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Inter, começamos com os anúncios, tava todo mundo ansioso, né? Eu sei que tava, vocês me mandam DM todo dia, vocês me mandam mensagem, mentions em Instagram, Twitter, eu tô ligado, mas eu disse para vocês que até a segunda-feira, dia 8, haveria alguns anúncios, né? Haveria pelo menos mais ainda 4 anúncios dos 5, 6 que o Inter tá negociando. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Por isso que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal que ajuda pra caramba o meu trabalho, deixa o teu like também e compartilha, né? Compartilha esse conteúdo aqui nos teus grupos de colorados no WhatsApp, enfim, para todo mundo que tu acha que seja pertinente aí conhecer essas informações, tá? Vamos falar do Robert Renan, que foi anunciado ontem à noite ali, eu acho por volta de umas 8 horas, né? Como o primeiro reforço do Inter. E a gente tinha essa informação, lembra aqui, já no canal, né? A gente já estava trabalhando que provavelmente o primeiro nome seria o do Robert Renan. É óbvio que eles queriam o Alário, mas tem umas questõezinhas ainda de assinaturas e tal, mas o Alário deve estar aqui, inclusive, no dia 8, tá? Deve estar, inclusive, aqui no dia 8, na próxima segunda-feira, na representação no CT do Parque Gigante. Mas vamos falar primeiro do Robert Renan. Cara, o Robert Renan eu achei um baita negócio, porque é o seguinte, é um jogador que vem pra cá, do Zenit, emprestado. O Inter não pagou nada por esse jogador. Vai pagar apenas o salário na casa dos 300, 350 mil, ok? Até aí tudo bem. A questão é que o Inter conseguiu fazer um bem bolado com o Yuri Alberto e a dívida do Zenit para com o Clube Gaúcho. Por exemplo, o Inter tem 2,5 milhões de euros a receber do Yuri Alberto, tá? Se o jogador sair no meio do ano para outro clube, como todo mundo estava dizendo, né, que seria barriga de aluguel, que seria ali uma questão de simplesmente ficar 6 meses e ir embora, o Inter ganha uma taxa de vitrine de mais 1,5 milhão e recebe 4 milhões de euros no meio do ano. Isso corresponde a 20, 21 milhões de reais. O que isso quer dizer? Que o Internacional tem o dinheiro da dívida do Yuri Alberto no meio do ano, mais o dinheiro da taxa de vitrine do Robert Renan. Se o Robert Renan não sair no meio do ano, o Internacional continua com o jogador, continua com a dívida do Yuri e também aí em dezembro voltam a conversar sobre possibilidades, né? Porque a gente já falou sobre a questão principalmente da guerra lá na Rússia e na Ucrânia, que faz com que as movimentações financeiras não possam ocorrer, tá? Então esse é o grande negócio do Robert Renan. Eu achei muito bom, porque imagina, 21 milhões de reais no meio do ano, se por um acaso o jogador sair. Perdemos o jogador, claro, mas ao mesmo tempo tem dinheiro no cofre. 21 milhões de reais. É dinheiro, gente. Para um empréstimo por 6 meses, tu não vai encontrar um investimento desse tão fácil no mercado. A questão dos dois nomes que devem ser anunciados nessa quinta-feira, Ivan e Alário. Tá? O goleiro Ivan vem para ser reserva do Rocher. É um negócio que o Inter tinha com o Corinthians, ainda 20% dos direitos econômicos do Carlos Miguel, que é o goleiro. E esse goleiro, então, é repassado os 20%, e o Internacional ainda bota um dinheirinho em cima. Esse goleiro vai ser tipo John.
basicamente, né? Uma aposta do Inter. Esse goleiro joga muito, tem personalidade. Muita gente dentro do Beira-Rio tem falado sobre isso. Tem personalidade, é um jogador de seleção brasileira, de base, participou com o Tite de alguns amistosos da seleção. Ele é melhor, ele é visto como ser um goleiro melhor que o Kehler, que deve inclusive estar de saída agora para 2024. E o Alário também fez já exames médicos, vai assinar por 2 anos, tem também todas as organizações já burocráticas definidas e também deve ser o anúncio que o Inter faz agora nessa quinta-feira. Daqui a pouco tu tá assistindo o vídeo, o Inter até já fez os 2 anúncios aí, beleza? O Pedro Henrique, gurizada, o Pedro Henrique é o seguinte, o Al-Riyad, que é o time do Odair Hellmann, quer o Pedro Henrique. E aí, a partir disso, a gente tem que levantar algumas questões mais de bastidor do que de valores. De valores até seria legal, porque o Inter receberia na casa ali de 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros, que é basicamente o que ele pagou para tirar o Pedro Henrique do futebol da Rússia, se eu não me engano, que ele estava, tá? E aí, ou da Turquia, algo assim, cara, não lembro agora de cabeça, tá? Mas o que acontece? O Pedro Henrique, hoje, ele perde espaço com a chegada do Borré, com a chegada do Lucas Alário, com a manutenção do Ener Valencia, ainda mais o Luca, que vem pedindo passagem já, e provavelmente algum outro guri da base que vai chegar a partir da Copinha, que inclusive ontem o Inter meteu 6-0, coisa mais linda, né? Com um golaço do Enzo. Dá uma olhada no meu Instagram depois, tem os 6 gols lá, eu botei direitinho para vocês lá numa postagem, tá? Então, o Pedro Henrique também tem uma fama dentro do vestiário, que ele que é o que passa informações, né, às vezes para a imprensa e tal, e ele mesmo já rebateu isso, né, o próprio Pedro Henrique já rebateu nas redes para torcedores, né, torcedores quando chamam ele de X9, ele mesmo diz, cara, para com isso não existe. Então assim, ele perdeu um certo espaço, ainda que nos últimos jogos agora de 2023 tenha feito gols, tenha trabalhado bem, né, tenha se destacado nas partidas agora que o Inter fez o Campeonato Brasileiro, nessa sequência das 4 vitórias, e também daqui a pouco deu uma subidinha no nível, tá? O Inter diz o seguinte, não é nem pelo valor, a gente topa conversar se ele quiser ir, até porque o que se fala nos bastidores é que ele quer ficar. Então assim, essa vai ser uma novelinha que, claro, não é o big deal da coisa, né? Mas a gente vai pegar e vai ficar de olho para trazer para vocês aqui. E agora na questão Borré, para a gente encerrar o conteúdo, tá? O Borré não treinou mais uma vez na Alemanha. Até o Werder Bremen, ele já botou nas redes, né? O Borré tá mais uma vez, né, no vestiário por causa da gripe e tal, tá resfriado. Beleza. A gente sabe que não é uma gripe, a gente sabe que não tem a ver com o resfriado. O cara vai lá, dá uma corridinha, faz uma academia, muito mais para se manter, porque ele sabe que ele não vai treinar na pré-temporada com o Frankfurt, com o Bremen, ele tá para sair, e o Inter tá negociando com ele e tudo mais, beleza? Só que tem duas frases que o Lucas ouviu e que eu ouvi, que eu acho que é importante a gente trazer para vocês talvez ficarem mais tranquilos a respeito desse negócio, tá? A primeira é a seguinte, o Inter poderia já assinar nessa quinta-feira com o Frankfurt, com o Bremen, vendo a questão da taxa de vitrine e tudo mais. Uma pessoa disse para o Lucas, uma pessoa de muita importância dentro do vestiário do Inter, depende de papéis mais fechamentos que podem ter surpresas aí numa negociação. Então, é a primeira coisa, né? Pode ser anunciado hoje, pode ser ter a novidade da assinatura do ok, pode, mas depende de questões de bastidor. E a outra frase que eu ouvi também de uma pessoa importante dentro do vestiário do Inter é a seguinte, cara, ele vai vir. Fica tranquilo, a questão não é mais como ou porquê, a questão é quando. Então, eles estão organizando os representantes do jogador, mais os 2 clubes da Alemanha e o Internacional, sobre esta vinda. Então, assim, te acalma que as coisas vão andar, e o Borré vai ser jogador do Internacional agora ainda em 2024, beleza?
Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais mais uma vez. Ó, deixa teu like, te inscreve no canal aí, ativa a notificação e bora! Vamos continuar fazendo esse baita projeto aí, crescer cada vez mais aqui nessas primeiras semanas de janeiro. Valeu? Forte abraço! Tchau!